Tua presença. Coisa maravilhosa é a Tua presença, doce presença, presença santa, Senhor, maravilhosa, abençoadora presença. Tua presença nos consola, nos conforta, Tua presença nos guia, a Tua presença nos fortalece, a Tua presença nos orienta. Oh Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, tudo que Tu és, tudo que tens feito e tudo que farás, Pai Celeste. Te damos graças, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, o segundo livro de Samuel, capítulo de número 24. É o último livro, é o último capítulo desse segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 24 do segundo Samuel. Nesta noite daremos seguimento à nossa série de mensagens denominada 8 Altares. Estamos avançando, semana que vem concluiremos, permitindo Deus. Falaremos sobre o altar de Elias, que Elias erigiu no Monte Carmelo, quando convocou o povo de Israel a uma decisão, desafiou o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mas hoje eu quero falar sobre o altar de Davi. O altar que Davi erigiu na eira de Araúna. Pelo menos ele tinha essa proposta após ouvir uma palavra da parte do Senhor, que lhe enviou por intermédio de um profeta chamado Gade. Segundo Samuel, capítulo 24, a partir do verso de número 18, diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, o povo permanece na Tua presença, Pai, porque dependemos de Ti para tudo. Preciso de Ti, Senhor, sem Ti nada posso fazer. Que o Senhor venha me ajudar nesta hora a comunicar a Tua palavra, e que eu faça com fé, com esperança e com amor, para que o corpo de Cristo seja edificado por intermédio da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, amados irmãos. Diga uma palavra de bênção aí, abençoadora, a vida do teu irmão, da tua irmã, quem estiver mais perto de você. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Esse episódio que Davi erege um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, ele é uma sequência de um acontecimento. Ele acontece após Davi ter levantado um censo em Israel. Um censo sem que ele tivesse sido para isso orientado por Deus. Davi demonstra que estava interessado em saber quantidade. Qual o tamanho do seu exército? Qual o poderio do seu exército? E aquilo não agradou ao Senhor. E deixou o Senhor para Davi isso muito claro, que a atitude dele não havia sido do agrado de Deus. Semana passada, domingo agora, essa semana já, a semana começa no domingo,
Eu mencionei, en passant, o provérbio de número 16, onde fala dos projetos humanos. Tiago também fala da falibilidade dos projetos humanos. Tiago chega a dizer, o irmão do Senhor, ao invés de vocês dizerem, amanhã faremos isso, aquilo e aquilo outro, vocês tinham que dizer, se Deus quiser. Temos que considerar a Deus em tudo, meus amados irmãos. Amém. Provérbio 16:1 diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém. E no verso 9 desse mesmo provérbio 16 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No verso 25 ainda, no provérbio de número 16, a palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem podem parecer direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Davi não consultou o Senhor antes de tomar essa atitude. Dizem que um líder deve ter iniciativa, sim, mas que as suas iniciativas sejam pautadas na orientação de Deus. Que o homem de Deus seja instruído por Deus, busque conselho do Senhor, porque o Senhor diz em Salmo 32, versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar, guiar-te-ei com os meus olhos. A versão revista e corrigida diz: sob as minhas vistas te darei conselho. Quer conselho, meu irmão? Busca o conselho de Deus. Porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, disse Jeremias, quem o conhecerá? E Davi resolve fazer um censo, como quem diz, eu vou saber como é que está, qual o tamanho do exército, qual o poderio bélico desse exército. E aquilo não agradou a Deus, porque essa atitude de Davi foi como se Davi, nas entrelinhas, dissesse para Deus que, ao invés de confiar que as suas vitórias eram pelo braço poderoso do Senhor, as vitórias de Israel eram pelo tamanho de Israel, o bichinho de Jacó, o vermezinho, que agora, depois de muitas vitórias, já estava se achando. E Deus mostrou para Davi que não era bem assim. E repreende Davi, exorta Davi, porque Deus repreende a quem ama, assim como um pai o faz com o seu filho, a quem ele quer bem. Porque se o filho não é corrigido, já não é filho. Porém, a Bíblia diz uma palavra aqui que eu não gosto nem de citar o nome. E Deus manda Davi escolher o castigo. Deus brincou com Davi de Dunite, escolhe aí. Deixou Davi escolher, como é que você quer ser repreendido? Aí Davi começou a fazer suas elucubrações, suas inferências, suas conjecturas. Começou a ponderar, bem, se eu cair na mão do inimigo eu estou lascado, porque o inimigo não vai ter piedade de mim, vai querer me aniquilar. Então é melhor cair nas mãos de Deus. Só que Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí veio uma peste, meu irmão, que numa leva morreu 70.000. Davi deve ter colocado a mão na cabeça e dito: o que foi que eu fiz? Que passo foi esse que eu dei na minha vida? Por que eu não consultei a Deus? Por que eu não busquei a Deus? E Davi vai para
o joelho. Porque 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: estas coisas eu vos tenho dito para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo todo. Deus é Deus de misericórdia. Amém. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. E Davi agora age como líder. Ele diz: Senhor, o que fizeram essas ovelhas? A responsabilidade é minha, Senhor. Se alguém tem que ser repreendido, esse alguém sou eu, e não as ovelhas. Glória a Deus. Repreende o pastor e não as ovelhas. Deus olha para Davi e diz: agora sim, agiu como líder. Assumiu a responsabilidade. E Deus levanta um profeta chamado Gade, e envia Gade até o rei Davi. O profeta é sinal da misericórdia de Deus, sim ou não? Quando Davi cometeu aquele pecado terrível, adulterou, mandou matar, Deus enviou quem? Um Natan. Dádiva, presente de Deus. Profeta é presente. Amém. Me lembro, anos atrás eu trabalhava num local e como Deus me usava naquele lugar. Aí tinha um lá que estava, chegou ao meu conhecimento que estava, vou usar uma expressão branda, pecando contra a santidade do matrimônio. E eu comecei a exortar aquela pessoa. E aí toda vez que eu chegava perto dele, ele falava assim: lá vem ele com essa palavra. Desviado, pulando a cerca. Lá vem ele com essa palavra. Em vez de dar graças a Deus pela dádiva, pelo presente, porque Deus estava sendo longânime e misericordioso. Depois, graças a Deus, de tanto Deus ali, é a pregação, né? É o martelo que esmiuça a penha. Voltou aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Deus fez a obra. Mas Davi enviou Gade e falou: Davi, verso 18, no mesmo dia, logo depois que Davi confessa o seu pecado, no verso 17, vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Ele confessa o seu pecado. No mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araú no Jebuseu. Davi vai ter com Deus, Davi. Vai se humilhar na presença de Deus, Davi. Vai clamar pela misericórdia de Deus, Davi, porque Deus é misericordioso. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. A obsessão de Davi levou Davi a experimentar essa derrota. Obsessão por dimensão, por estatística, assuntos, estratégias, questões humanas, quando o assunto é fé. E aquilo não agradou a Deus. Deus estava dizendo para Davi: Davi, você sempre dependeu de mim, Davi. Lembra da ursa, Davi? Tu podia com aquela ursa, Davi. Lembra do leão, Davi? Tu podia com aquele leão, Davi.
confiar em números, Davi. Vai confiar em estatística, Davi. Vai contratar pesquisa do IBGE, Davi. Os números mentem, Davi. Você comigo sempre foi maioria, Davi. Aleluia. Glória a Deus. Obsessão por estatística. Deus não ordenou aquele recenseamento e Ele puniu Israel por isso, para sensibilizar o pastor de Israel, para sensibilizar o rei de Israel, para sensibilizar a Davi. A tentação para nós usarmos estratégias humanas, mundanas, em assuntos de fé é grande, meus amados irmãos, mas isso não deve prevalecer no seio da igreja. Amém. Tentação é grande. Ainda há pouco fomos comprar um bolinho ali na padaria, eu e o pastor Abelardo, fomos caminhando até o terreirão ali, fomos conversando e em pouco tempo a gente fala de tanta coisa, né? Mas eu me lembro que um dos assuntos foi esse, né, pastor? As filosofias, as humanas, as estratégias humanas em assuntos de fé, isso não agrada a Deus. 1 Crônicas, capítulo 2, capítulo 21, versículo 1, fica muito claro quem se todavia levantar aquele recenseamento. Primeiro livro de Crônicas 21, verso 1. O Espírito Santo deixa muito claro quem foi que incitou Davi a levantar aquele censo. Diz o texto sagrado: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. A proposta partiu do diabo. Nós temos que aprender, meus irmãos, às vezes o lógico parece o certo, mas as coisas de Deus são como loucura aos olhos humanos. Às vezes aquilo que é o lógico, é o óbvio, é o que parece certo. João Batista em João 3,30 disse assim, quando viu Jesus: que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava dizendo: Jesus, mais de ti, menos de mim. Tem que confiar mais em ti, Senhor, e menos na força do meu próprio braço, menos na minha pseudo-sabedoria e conhecimento e intelectualidade. Já disse aqui um domingo pela manhã, quando do meu chamado à escola de líderes, tomamos um café, éramos recém-casados, eu e Inês, morávamos ali na Rua Uruguai. O pastor já morou na cercania ali, Clemente Falcão, né? Por ali, morávamos naquela esquina, Clemente Falcão, Uruguai com Clemente Falcão. E tomamos café e fomos andando para Tijuca, Nova Vida da Tijuca. E eu num dilema: Faculdade de Teologia de Wittenberg, pastor Jarvis foi vice-reitor, ou escola de líderes? Aí eu, tomando café, falei: Inês, já sei o que eu vou fazer, eu preciso de mais conhecimento, sabe, eu preciso me qualificar mais, para depois eu fazer a obra. Saí de casa para a igreja com essa ideia fixa. O pastor Lutero pregando umas 3 semanas já, que ela era a 4ª semana, sobre o chamado ministerial. E naquele dia ele pregou sobre o chamado de Moisés.
Êxodo capítulo 3, versículo 10. Ele abre a Bíblia e lê o texto. Moisés, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que livres o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pastor Lutero ora após ler esse versículo único, introdução à mensagem, e começa a pregar. E ele olha, nitidamente ele olhou para mim, me fuzilando com os olhos. Mas não era ele, era o Espírito Santo. E diz assim: tu pensas que eu dependo da tua formação acadêmica para que tu me sirvas no ministério? Meu Deus, o Espírito Santo me entregou. Eu acabei de conversar sobre isso em casa. Chego na igreja e ouço essa palavra. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que livres o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Glória a Deus. Fiz escola de líderes naquele ano, 2007. Fui entrar para Wittenberg em 2010. 2010, 2011, na virada, segundo semestre de 2010. Se a gente pensar que Deus depende de nós, estamos muito enganados, meus irmãos. Nós é que dependemos de Deus. Amém. Que eu diminua e que Ele cresça. Deus está me ensinando aqui, Davi, confia em mim. Diga aí para o teu irmão, para a tua irmã, confia no Senhor. E o profeta de Deus, Gade, disse para Davi, segundo Samuel 24, 18, na parte B: levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Talvez pelo fato do Senhor ter se revelado ali, naquele lugar, Davi devesse oferecer ali sacrifícios ao Senhor. Onde é que Deus tem se revelado a mim, a tua, a nossa vida? É na casa de Deus? Vem para a casa do Senhor. Amém. Vem buscar a face de Deus. Onde 2 ou 3 estão reunidos ali, o Senhor se faz presente no meio de nós. Amém. É na comunhão do seu povo, da qual Deus se agrada. Levanta ali um altar. Altar é lugar de sacrifício. Mas do que vale sacrifício se não houver o quê? Obediência. Sacrifício vazio de obediência não vale nada, não leva a nada. Samuel disse para Saul, o antecessor de Davi: é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Deus tinha feito uma pergunta para ele: acaso tenho eu tanto prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a minha palavra? É melhor a obediência, mas tem gente que parece que gosta de pagar preço. Qual o preço que Davi pagou? 70 mil. Uma leva só. Mortandade feia. E o inimigo físico, com o qual ele estava preocupado, porque se ele mandou contar o povo, queria saber o tamanho do exército. Então ele estava preocupado com o inimigo físico, mas não estava olhando para as coisas espirituais. Aí veio o que? Uma peste. Manda o teu exército agora combater a peste. Ele não é grande, não é poderoso? Armas humanas. As armas da nossa milícia não são carnais, meus irmãos, mas espirituais e poderosas em Deus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu numa batalha, pastor, tu numa guerra. Batalhas espirituais, nós vencermos com armas espirituais. Amém. É assim que nós prevalecemos, com a armadura de Deus. Levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna.
verso 19 diz que Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Como o Senhor lhe havia ordenado. É melhor obedecer do que sacrificar. Vendo a peste se aproximar, Davi, ele se aprofunda no arrependimento. Às vezes a gente tem que passar por um revés para ver que o caminho escolhido foi o caminho errado. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende, não precisava ter passado por isso. Não precisava. Era só eu ter obedecido a palavra de Deus, considerado a palavra de Deus, a instrução que o Senhor meu Deus me deu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem um pastor lá para os lados de Niterói, São Gonçalo, Érico Rodolfo Singer. Ele diz: a Bíblia tem resposta. Aí eu ouvi o programa dele de madrugada, quando eu trabalhava à noite, eu respondia, sempre que ele começava, fazia essa chamada, né? A Bíblia tem resposta. Eu falava, para tudo! Quer resposta, meu irmão? Está aqui a lâmpada. Está aqui a boca de Deus aberta aqui para mim, para a tua, para a nossa vida. Vendo aproximar-se a peste, se acercando de Jerusalém, Davi aprofunda o seu arrependimento. A Bíblia diz: põe tua boca no pó, quem sabe ainda há esperança. Davi desce, se humilha diante da palavra do profeta Gade. Ele acolheu com humildade a palavra, ainda que fosse uma palavra de exortação, e ele levanta as pressas no mesmo dia, já vai procurar onde é mesmo essa eira aí. Eira de Araúna fica onde? Na terra dos Jebuseus. Vai dar o guardar o jumento aí, que eu estou partindo agora mesmo. Vou obedecer rápido a palavra de Deus, que eu não vou mais pagar esse preço desnecessariamente. E chegando lá, quando o dono da terra vê a comitiva real se aproximando e o próprio rei junto, ele resolve dar tudo de bandeja. E é o rei. Vou fazer uma graça agora, vou crescer no conceito da autoridade governamental. É o rei de Israel. Não precisa pagar nada não, é tudo teu, toma. Mas isso Davi entendia bem, falou: o quê? 2 Samuel 24, 24, diz a palavra do Senhor: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Não vou oferecer para o Senhor meu Deus aquilo que não me custa nada, mas pelo devido preço. Ou seja, o holocausto precisava ter um custo para Davi. Às vezes nós achamos que vamos honrar a Deus aquilo que não custou nada para a gente, com aquilo que não representa nada para a gente, aquilo ali vai honrar Deus, vai agradar a Deus. Davi tinha aprendido já que isso não era possível. Falou: Araúna, muito boa a tua intenção, mas de boa intenção arreda. Pedro, certa vez, quando Jesus falou da sua morte de cruz, Simão Pedro tomou a frente, como era de seu costume, e disse: tem misericórdia de ti, Senhor. Arreda, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus e sim do homem. Ações, palavras humanas, inspiradas por quem?
Jesus repreendeu quem? A Pedro? Na reta? Pô, mas quem falou foi Pedro. Davi levantou o censo, mas quem incitou foi quem? Às vezes vem com aquelas ideias maravilhosas, né? Parece a oitava maravilha do mundo. Aí você fala, que chance, é agora. Se você olhar direitinho, você vai ver que aquilo ali, a procedência não é do Senhor. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi estava buscando se consertar com Deus. Aí o homem fala, não, ó, tá tudo aí, tá tudo na tua mão, não precisa pagar nada não. Ele falou, bota o preço. Bota o preço que eu vou te pagar, o preço justo. Não vou oferecer para Deus aquilo que não me custe nada. Comprou a eira por 600 ciclos de ouro. 1 Crônicas 21, verso 25. Você sabe que 600 ciclos de ouro é uma fortuna quase que incalculável. Só os bois ele pagou 50 ciclos de prata. É outra fortuna também. No câmbio atual, dá para tu participar de sei lá quantas caravanas a Israel. Vai sobrar dinheiro ainda, pode ter certeza. Esteja o dólar a R$4, a quanto tiver, tu vai e volta e o dinheiro vai acabar tão cedo. Mas ele pagou, porque mais tarde o seu filho e sucessor, Salomão, iria construir ali naquele lugar o templo de Jerusalém. Deus já estava preparando, Deus já estava separando, Deus já estava santificando, Deus já estava consagrando aquele lugar, pagando o preço. Você sabia que o povo árabe nega que um dia houve um templo ali no Monte do Templo? Os vestígios estão lá espalhados, mas eles negam. Tem escavações no Monte do Templo, encontram-se achados arqueológicos dos tempos de Davi, dos tempos de Salomão, dos tempos dos sacerdotes, toda hora encontram. Participamos no ano passado na Caravana Israel de uma operação de salvamento de antiguidades no Monte do Templo, garimpando lá, botamos a mão na massa, tivemos esse privilégio, e se acha coisa o tempo todo, mas tem gente que nega. E o Senhor, sendo onisciente, presciente, sabendo disso, falou, vou deixar a prova aqui. Davi pagou o preço, falou, esse lugar aqui é do Senhor. Ele não queria só o usufruto, ele queria a posse. Por isso que ele foi pagar o preço. Que agora ele estava sendo inspirado por Deus, incitado por Deus. Compra ele. No futuro teu filho vai erguer aqui. Nesse lugar onde você vai levantar o altar, teu filho vai levantar o templo. E aquele lugar foi o lugar onde um dia o patriarca Abraão também ergueu um altar. Que aquele lugar, Jebus é a entrada de Jerusalém. A Eira de Araúna é a subida do Monte Moriá. O Monte Moriá é o monte do templo, onde Salomão iria, depois de Davi, sucedendo seu pai, iria erguer o templo de Jerusalém. Mas Abraão já tinha feito o que ali? O altar do sacrifício. Havia se disposto a entregar para Deus o seu Isaque, naquele mesmo lugar. Abraão não foi entregar qualquer coisa para o Senhor.
Davi também sabia que naquele lugar não podia entregar qualquer coisa para Deus. Deus nos deu o seu presente maior, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Se Deus me dá o melhor, não posso dar o pior para Deus. Isso não é justo, isso não é correto. Se eu creio, se eu tenho um coração grato ao Senhor, se eu creio que Jesus Cristo, o unigênito de Deus, o primogênito dentre os mortos, é o melhor de Deus para a minha vida, eu não posso dar qualquer coisa para Deus. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Servir a Deus, amados irmãos, exige abnegação, renúncia. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer renunciar a si mesmo. Para fazer a vontade de Deus tem que renunciar à vontade da carne. Gálatas 2:20, Paulo diz: já não sou eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Glória a Deus. Não é mais a minha vontade que vai prevalecer, vai ser a vontade de Deus. Agora, isso eu te digo por experiência própria, minha vida. Quando nós entendemos isso e abdicamos da nossa própria vontade para darmos prioridade à vontade de Deus, aí o Salmo 37, versículo 4 se cumpre na nossa vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus. Lembro-me na solteirice, tudo que eu queria era casar, ter uma esposa, ter filhos e constituir família. Só que eu queria fazer do meu jeito e a coisa não andava. E um belo dia eu falei: Senhor, a partir de agora não vai ser mais como eu quero, sim como tu queres. Não vai ser mais do meu jeito, vai ser do teu jeito. Vai ser a moda de Deus. Pronto. Entreguei a minha vida no altar do Senhor. Pronto. Aquilo que eu mais queria, Deus fez na minha vida. Renúncia. Altar é lugar de renúncia, de entrega, de humilhação, de expressar a nossa confiança no Senhor. Davi foi ali erigir aquele altar, como Gade havia orientado, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, perdoa a minha falha, Pai, porque eu agi como se não confiasse, mas eu sempre confiei no Senhor. E eu estou aqui para te mostrar isso, Pai, que eu confio em Ti. Amém. Eu confio em Ti. Verso 25: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Até aqui. Como eu disse, esse altar foi edificado no local onde mais tarde Salomão iria erguer o templo de Jerusalém. Nós precisamos aprender, meus amados irmãos, que devemos sempre dar o nosso melhor para Deus. Porque sempre o melhor de Deus vai voltar para nós. Santifique o teu melhor para Deus. Abraão se dispôs a dar o seu melhor. A gente ouve tanto essa expressão, né? Entrega o teu Isaac. O que é o teu Isaac? O que é o teu Isaac? Muitas das vezes o nosso Isaac é exatamente aquilo que está separando a gente de Deus, porque vira um ídolo na nossa vida e impede a gente de adorar a Deus como Deus deve ser adorado. Davi estava mostrando ali assim: eu não tenho apego a isso aqui, ó. Quanto é? 600 ciclos de ouro? Toma. E os bois, quanto custa? 50 ciclos de prata? Toma. Não tem apego a isso, não. Hoje nós vemos pessoas vivendo no nosso arraial como se o céu não existisse.
como se fosse viver para sempre nesse. Porque é um apego tão grande. Um apego tão grande. Não abre a mão nem para dar tchau. Só que costumo dizer, né? Dar, D-A-R, dom de adquirir riqueza. Porque para dar, você tem que abrir a mão. Quando você abre a mão para dar, você também se condiciona a receber, porque também ninguém recebe nada de mão fechada. Consegue segurar alguma coisa com mão fechada? Então dar é o dom de adquirir riqueza. Por isso Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Salomão disse: é dando que você recebe. Davi conhecia bem esse princípio. É a lei da semeadura e da colheita. Ele subiu aquela eira para erguer um altar ao Senhor, para dar ali o seu melhor, se humilhar na presença de Deus, se despojar de tudo aquilo que o homem costuma confiar. O homem costuma confiar em quê? Poder aquisitivo, cargos, aí vem as vaidades, aí vem a soberba que precede a queda. O homem costuma confiar nessas coisas. Davi estava demonstrando mais uma vez: eu confio em ti, Senhor. Amém. Deus deu ali o seu Filho para salvar a humanidade. Naquela terra, em Jerusalém, aquele lugar para onde Davi foi. Não no Monte Moriá, mas no Monte Calvário, que fica perto. É próximo. Dá para ir a pé. Concluindo, no verso 25, a leitura: assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. A praga, a peste, foi que levou Davi ao arrependimento. O arrependimento levou Davi ao sacrifício. E o sacrifício levou Davi a erguer o altar no lugar onde seria erguido o templo, ou seja, a presença de Deus. Às vezes é na adversidade que a gente vai se achegar mais a Deus, e vai voltar a depositar nossa confiança em Deus. Davi fala isso no Salmo 119, na excelência da lei divina. Ele fala: foi-me bom ter passado pela adversidade. Aprendeu. Às vezes Deus permite, não é a vontade soberana, mas é a permissiva. Deus permite um contratempo para a gente se achegar mais, para a gente buscar mais, para a gente dobrar mais os joelhos, orar mais, se consagrar mais, confiar mais em Deus e menos em nós. Amém. Aí às vezes a gente fala: bota a culpa no diabo, Satanás está furioso. Não, meu irmão, fica calmo. É a misericórdia de Deus te dando uma chance de se aproximar ou de se voltar para o Senhor. Nem que seja para buscar o conselho de Deus nesse tempo tão nebuloso, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Deus quer dissipar toda a dúvida. Porque fé é convicção, fé é certeza, não é dúvida. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós erguermos os nossos altares ao Senhor. É tempo de nós oferecermos o holocausto, o sacrifício que custem algo para nós, e nós renunciarmos a nós mesmos para podermos buscar a Deus sem impedimento, sem empecilho nenhum. Amém? Sem obstáculos, sem obstruções, que possamos buscar ao Senhor nesse tempo. Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que Ele tenha misericórdia de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas dúvidas, dos caminhos errados que nós buscamos, andamos, trilhamos, quando não consultamos ao Senhor. Amém? Que Deus tenha compaixão de nós. Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos.
Pai querido e amado, Deus eterno e todo-poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és digno, Pai, de toda honra e toda glória e todo louvor. Pai celestial, aprendendo com esse aprendizado do Teu Filho, Teu servo, Teu ungido, Davi, nós queremos tirar um aprendizado para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus, na Tua presença. Como o Senhor disse para Abraão, Teu servo, Teu amigo, anda na minha presença e ser perfeito. Pai amado, queremos andar na Tua presença, edificando altares, meu Pai, na Tua presença, oferecendo os nossos sacrifícios ao Senhor, coisas que tenham preço, que tenham valor para nós, não aquilo que não custe nada para nós, porque dessa forma não poderemos agradar a Ti, Senhor. Renunciando a nossa carne, renunciando os nossos achismos, renunciando a nossa pseudo-sabedoria, Pai, para aprendermos a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Oh meu Deus, a sabedoria de Deus, instrui Teu filho e a Tua filha. Oh meu Deus, ser propício ao Teu servo e à Tua serva, ser favorável à Tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, afasta toda a peste, toda a praga de nós, Senhor, como afastasse a peste dos Teus filhos, dos filhos de Israel. Mandou embora, Senhor, aquilo que estava assolando a saúde do Teu povo. Manda embora toda a enfermidade, Senhor, toda a praga, toda a epidemia, toda a pandemia, no nome de Jesus, Senhor. Guarda o Teu filho, a Tua filha, meu Deus. Guarda a nossa família como guardaste, Senhor, a casa de Israel, Senhor, a casa de Davi, meu Pai. Oh, Senhor, nós somos morada do Deus vivente, tabernáculo do Deus Altíssimo, morada espiritual de Deus, Senhor. Guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda o Teu povo, Pai. Guarda, Senhor, de tudo aquilo que não procede de Ti. Livra, meu Pai, de toda tentação, meu Pai, de tudo aquilo que não é conselho de Deus, mas é conselho humano, Deus. Livra, meu Pai, da sabedoria, que nós não venhamos a cair nessas tentações, meu Pai, de seguirmos a conselhos humanos, meu Pai, em detrimento do que nos diz a Tua palavra, Deus. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala por meio da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, que possamos enxergar com olhos da fé, olhos espirituais, olhos restaurados. Queremos ter uma visão restaurada, como foi restaurada a visão de Davi, Senhor. Sei que para isso seja necessário pagarmos um alto preço, porque o alto preço pela nossa vida, Jesus já pagou no Monte Calvário, Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos dar valor ao sacrifício de Jesus na cruz, Pai, para que não fiquemos pagando preços aí desnecessariamente, ó Pai. Somente o necessário, meu Pai. O preço que precisamos pagar hoje, Senhor, é o preço do trabalho. O trabalho é o jejum, é a oração, é a Bíblia, meu Deus. Que nós possamos pagar o preço que o Senhor requer de nós. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, o espírito contrito, meu Deus. É disso que o Senhor não rejeita jamais, Pai. Davi se quebrantou, Davi se humilhou e foi perdoado. E o Senhor afastou a praga do seu povo, afastou a peste que assolava a toda aquela nação, meu Deus. As ovelhas de Israel, afasta de nós toda a peste, toda a praga, tudo que assola a nossa vida, meu Pai. No nome de Jesus, o desemprego vai embora, Senhor. A crise vai embora. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, Senhor. É em Cristo que nós vivemos, Senhor. É em Cristo que nós vivemos, meu Pai. Nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Sabemos em quem nós temos confiado. Sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Em nome de Jesus. Tira da nossa mente todo pensamento contrário, pensamento de derrota, Senhor. Tira, meu Pai, no nome de Jesus. Limpa a nossa mente, dá clareza de pensamento, de entendimento ao Teu filho e à Tua filha, meu Pai. No nome de Jesus, toda preocupação caia por terra, meu Pai. Que nós não fiquemos preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar dele mesmo. A cada dia vai ser o próprio mal. É palavra do Senhor Jesus, é promessa do Senhor Jesus, meu Deus. Oh, Senhor, o maná caía todos os dias, Senhor. Todos os dias, naqueles 40 anos, meu Pai. Mais de 3 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Não tinha shopping, não tinha padaria, não tinha lugar para comprar roupa, comprar calçado, não tinha nada, meu Deus. Parece loucura, mas são as coisas de Deus, Pai. Temos que confiar em Ti, meu Deus. Temos que confiar no Senhor, meu Pai. Temos que confiar no Senhor. O Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Tu és o nosso pastor, que nada nos deixa faltar.
Foi Davi que disse isso pelo Espírito Santo. Nada nos faltará. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Abençoa a vida do teu irmão e diga para ele: o Senhor é o teu pastor. Nada te faltará. Amém. Confia no Senhor. Que o teu povo te